Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Vamos estar dando continuidade nas nossas lições e hoje nós estaremos refletindo acerca da lição número 7, que tem por título Comunhão que resiste ao distanciamento. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pela vida que tu nos concede nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nós, que se faz através do teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, das nossas famílias. Pai, pelo cuidado, pelo trato, Senhor, que tu nos tem dado. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Pai amoroso. Tu és um Pai, Senhor, que não olha, Senhor, a nossa insignificância, mas estás conosco, nos exortando, nos guardando, nos livrando, nos movendo, Senhor, dia após dia. A tua palavra, Senhor, ela nos traz fé e ela nos faz caminhar, Senhor, na firme certeza que tu estás conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, fica conosco, que o teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações, que ele possa, Senhor, estar movendo os nossos corações, para que possamos, Senhor, viver uma vida realmente de retidão e uma vida agradável a ti, Senhor. Colocamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, seja conosco. Que tu possa, Senhor, fazer, o teu querer através de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Fica conosco. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, nós sabemos que cada continente, ele tem os seus povos, né? O mundo é composto de continentes, de países, né? E cada país tem o seu povo, não é? E os povos, eles têm assim, né, as suas tradições, não é? Eles têm os seus costumes, eles têm as suas peculiaridades. E nós aqui, como povo brasileiro, nós somos conhecidos, né, como um povo assim alegre, porque existem países, né, que os povos são mais fechados, outros mais abertos. E nós aqui no Brasil, nós somos conhecidos como aquele povo que é alegre. Haja vista que quando nós sediamos a Copa do Mundo, os que vinham de fora, os turistas, dizem, gente, é um povo alegre. Quando também tivemos a oportunidade de sediar as Olimpíadas, esse povo é um povo alegre, não é? É um povo que gosta de se relacionar, é um povo que gosta de agregar, não é? E aí, irmãs, eu me fiz uma pergunta, e nós, como povo de Deus, nós somos um povo alegre? Eu diria que sim, eu digo que sim. Por quê? Porque a nossa alegria, ela não está atrelada a ocasiões especiais. A nossa alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É uma alegria que mesmo em meio a circunstâncias difíceis como essas que nós estamos vivendo, nós permanecemos em paz. Por quê? Porque é fruto do Espírito Santo de Deus, não é? Então, é esse Espírito Santo que nos move, não é? Esse Espírito Santo em nós que nos faz prosseguir, não é? Paulo, ele também fala de alegria, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar de alegria, ele vai falar também, né? Paulo, ele vai dizer que sabia estar alegre, não é? Em qualquer situação, mesmo em tempo de fartura, mesmo em tempo de escassez. Paulo, o viver de Paulo era Cristo. Então, essa alegria que vem do Espírito Santo de Deus, ela não está atrelada às circunstâncias. Ela vem, né? Ela vem, habita em nós, porque é o Senhor que nos concede, não é? E Paulo, ele não vai falar só de alegria, Paulo, ele vai falar de comunhão, ele vai falar de unidade. Então, irmãs, vamos abrir lá as nossas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo de 3 em diante. Efésios 4, de 3 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos
por meio de todos e em todos. Paulo, ele fala de quê? Paulo, ele fala de união, ele fala de comunhão, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, uma só fé, o mesmo Deus que opera em mim, opera em você. Isto é unidade. E aqui o autor da nossa lição de hoje, ele vai dizer que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso, é possível estarmos em comunhão mesmo afastados. Não podemos esquecer, né, irmãs, que é o mesmo Senhor, uma só fé, é o Senhor que nos move. E é importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta, não é, quando ele estava preso. São as chamadas cartas da prisão. Paulo, como nós sabemos, era um plantador de igrejas. E ele não ficava restrito ali em uma localidade só, numa igreja só. Ele plantava aquela igreja e saía, não é? E saía dali para outros lugares. E quem ficava ali? Os colaboradores. E Paulo, não é? Ele tinha vontade, ou até, não é? A gente sente assim pelas cartas, né, que a gente lê a palavra do Senhor, a gente sente que Paulo gostaria de estar ali junto com aqueles irmãos, até para, não é, ver bem de pertinho como estava caminhando aquelas igrejas. Mas Paulo estava preso. E quando ele recebia os seus colaboradores ali para visitá-lo, o que ele fazia? Não é? Ele recebia os relatos de como estavam andando aquelas igrejas, de como eles estavam caminhando, e Paulo escrevia cartas. Paulo exortava aquelas igrejas. Não é? Paulo se importava com realmente aquilo que era o quê? Importante. Não é? Então nós vemos assim que Paulo, ele exortou. Essa carta de Efésios que ele escreve são chamadas, né? São 4 cartas que são chamadas cartas da prisão, que é a de Efésios, se eu não me engano, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava preso quando ele, né, escreveu essas cartas. Ele gostaria de estar ali junto com os irmãos? Gostaria. Só que naquela ocasião ele não podia. E muitas das vezes, irmãs, nós, né, nos sentimos assim, querendo estar junto com os nossos irmãos na totalidade, porque ainda não estamos vivendo esse tempo, mas não podemos. Mas temos que ocupar a nossa mente com aquilo que realmente é importante, não é? Então, o que temos, né, nesse tempo, o que nós temos feito? O que tem vindo à nossa mente? O que estamos fazendo, não é? Temos visto, não é, muitas pessoas nesse tempo que têm adoecido, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, têm adoecido. Por quê? Porque têm deixado se levar pelas circunstâncias e não podemos, irmãs, não podemos. O corpo de Cristo, ele tem de ser o quê? Saudável. Temos que ser unidos, temos que realmente ocupar o nosso tempo com aquilo que é o quê? Precioso. Temos a palavra do Senhor, podemos, não é? Nos alimentar da palavra do Senhor. Nós sabemos que para um corpo ele crescer saudável, para ele ser sadio, ele precisa de alimentação. Não é? Ele precisa de alimentação. Nesse mesmo capítulo de Efésios, capítulo 4, lá no versículo, se eu não me engano, 15 e 16, vai dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, todo o corpo, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada um executa a sua função. De repente, irmãs, nesse tempo, não é? A gente gostaria até de, né? Porque cada um tem o seu dom. E de repente, nesse tempo, não é? Você está angustiado porque você não está podendo exercitar esse dom que Deus te deu. Mas que você possa, né, encontrar um outro modo, né, de fazer o trabalho do Senhor.
não é? Temos que ocupar a nossa mente com aquilo que realmente é importante. Não podemos nos deixar levarmos pelas circunstâncias, né, irmãos? Então, a gente sabe que para um corpo permanecer forte e saudável, nós somos esse corpo, nós somos esse corpo em Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, nós precisamos de nos alimentarmos. E a palavra do Senhor, ela é alimento para nós, não é? Então, nós não podemos, não estarmos juntos na totalidade, mas, né, precisamos de viver esta unidade em amor, que em Cristo nós somos um. Né? Quando Cristo estava ali, junto com os seus discípulos, ali no capítulo 17, na oração sacerdotal, né? Ele roga ao Pai por nós, pelos seus discípulos e por nós, não é? Jesus, ele rogava ali o quê? Ele roga ali pela unidade, de sermos um com ele, assim como ele é um com o Pai, não é? Então, vivendo nesta unidade, nós vamos viver o quê? Com um propósito. E o autor, irmãs, da nossa lição, ele ainda vai nos dizer que nós, como igreja, nós aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões, que isso é muito importante, mas não é o fundamental. O mesmo Deus que buscamos no templo juntos, ele está em nós, conforme diz a palavra. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre e que é Ele que nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao tempo de distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levante contra nós, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor, não é, que nos faz caminhar. É essa unidade, é saber que o Senhor ele está presente em todas as ocasiões, que está em nós e que age através de nós. É essa comunhão de saber que em Cristo nós somos um. E é essa unidade é que nós precisamos de manter. Esse vínculo de paz, esse vínculo de amor. Somos um em Cristo. E aí, irmãs, eu pergunto, nesse tempo que ainda nós não voltamos totalmente, o que tem norteado os nossos pensamentos? Paulo, não é? O tempo que ele estava preso, ele ocupou o seu pensamento, não é? Ele teve o pensamento naquilo que realmente era importante. E nós? Estamos pensando naquilo que realmente é importante? Lá em Filipenses 4, versículo 8, Paulo ele vai dizer, não é? Que tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude nessas coisas, que isso seja o que povoe o quê? As nossas mentes. Irmãs, o nosso coração, né, não vê a hora de nós voltarmos assim totalmente. Mas ainda estamos sendo privados nesse tempo de muitas coisas. Mas o que nos une é o Senhor. Quando nós pensamos, né, irmãs? Quando nós nos reportamos para a palavra que nós lemos, que é um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, isso nos une, não é? Isso nos revigora. Queremos sim chegar o dia em que nós estaremos todos, não é, voltando na nossa totalidade. Mas por enquanto ainda não podemos. Mas que seja a palavra de Deus que nos fortaleça e nos faça caminhar nesse tempo. Né, irmãs? Que seja a palavra de Deus. O que temos feito nesse tempo? O que os de fora, olhando para nós, o que eles veem? Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra do Senhor possa estar, a cada dia, né?
na nossa mente, no nosso coração, tomando todo o nosso ser. Precisamos, não é, ter um corpo saudável. Não só nosso corpo, mas o corpo do Senhor, não é? Precisa ser saudável. E para que esse corpo seja saudável, ele precisa de se alimentar. E o corpo de Cristo precisa de se alimentar da sua palavra. Que o Senhor possa completar em nós, que o Espírito Santo de Deus possa completar em nós essa mensagem. Amém, irmãs? Que possamos viver naquela comunhão gostosa, né, com o Senhor, com os nossos irmãos, mesmo nesse tempo de distanciamento, que possamos, né, ser um em Cristo. Ele nos fortalecerá. E nós vamos, irmãs, daqui a um tempo nós estaremos juntos, fortalecidos no Senhor. E vamos olhar para trás, para esse tempo e ver que nós aprendemos tanto. Que Deus possa nos abençoar. Amém?